Bom dia, gente. Bom dia, bom dia. E aí? Opa! Vou liberar o chat aqui para vocês, tá? Que tava em privado. Cadê o fundo da Nazaré? Tinha gente que estava reclamando de dor de cabeça, então, na hora que vi o fundo. Então, eu tirei. Deixa eu ver, 30 alunos, vou dar mais um segundinho, daí daqui a pouco a gente começa a nossa aula. É, não sei qual que é esse fundo do LoL. Não conheço, não. Me envia aí como que é o fundo dele. Nossa, peraí, Gui, me tem um vídeo seu desviando das contas do seu fundo rodando no Twitter. Sério? Pô, eu queria ver esse vídeo. Me manda depois. Tá, beleza. Sacanagem. Pô, não pode fazer isso não, gente. Enquanto isso, eu vou abrindo, tô esperando a galera entrar, tá? Enquanto isso, eu vou abrindo aqui a apresentação. Só um segundinho. Beatriz, 32 alunos, tem poucos ainda. Cadê aqui? Ó, vamos lá, então vamos começar a nossa aula. Eu sei que semana passada faltou um exercício, né? Faltou o último, eu até deixei vocês tirarem print da resolução, mas vamos tentar, vamos ver se dá tempo da gente pegar aquele exercício hoje, ok? Vou compartilhar minha tela com vocês. Então, frente 1, módulo 11, composição de movimentos. Me deem um ok na hora que vocês estiverem vendo a tela. Perfeito. Então vamos lá. Movimentos parciais e resultante. O movimento de A em relação a B é chamado de movimento relativo. O movimento de B em relação ao sistema inercial é chamado de movimento de arrastamento. E o movimento de A em relação ao sistema inercial é chamado de movimento resultante. Tá? Então, ó, eu tenho três movimentos aqui, a gente vai analisar o teorema de Roberval. O primeiro, que é o movimento relativo, é de A em relação a B, ou seja, A em relação a um outro objeto, num referencial não inercial. O movimento de arrastamento é o movimento desse B em relação a um sistema inercial. E o movimento de A em relação ao sistema inercial é chamado de movimento resultante, ok? O teorema de Roberval fala o seguinte para a gente, ó, a velocidade resultante é igual à velocidade relativa, vetorial, né, soma vetorial, mais a velocidade de arrastamento, ou seja, é igual à velocidade relativa de A em B, mais a velocidade de B em relação ao sistema inercial. Tá? Esse é o teorema de Roberval. Vamos ver um exemplo do teorema de Roberval, tá? Uma aplicação dele. Então, espera aí, gente, só um segundinho que só um segundo, tá? Já volto aqui para o slide. Dá um segundinho.
Mais um segundinho, peraí. Perfeito, ok. Tinha sumido todo... Tinha sumido toda a animação. Então, ó, vamos exemplificar. Considere o vagão de um trem que se move com uma velocidade constante de intensidade 4 km por hora em relação à estrada. Um garoto está em cima do teto do vagão caminhando com uma velocidade constante de intensidade 3 km por hora em relação ao vagão, em uma direção perpendicular à velocidade do vagão. Qual é a velocidade do garoto em relação à estrada? Então, o movimento relativo é o movimento do garoto em relação ao vagão que se move, né? O vagão seria o ponto B, que está se movendo em relação ao chão. O movimento de arrastamento é o vagão em relação ao referencial inercial, tá? Nesse caso, o vagão em relação à estrada. E a resultante é o garoto em relação à estrada. Então, ó, eu tenho o vagão, isso aqui é uma visão de cima, tá, do vagão. O vagão indo para a direita, velocidade de arrastamento, a velocidade relativa do garoto em relação ao vagão e a velocidade resultante, que é a velocidade do garoto em relação ao referencial inercial, no caso, o chão. Se a gente, só olhando para cá, a gente já vê que isso daqui está como uma... A gente consegue achar a resultante daqui analisando Pitágoras, né? Montando Pitágoras. V ao quadrado, VR ao quadrado é a velocidade relativa ao quadrado mais a de arrastamento ao quadrado. Como isso aqui é 4, esse aqui é 3, esse é o triângulo pitagórico, 3, 4, 5. Então a velocidade relativa é de 5 km por hora aqui nessa diagonal, tá? Com ângulo de 37 graus. Esse ângulo aqui seria 37 graus, nesse caso. Tudo bem, gente? Um exemplo da composição de movimentos. A gente usou o teorema de Roberval aqui. Na prática, olhando para o que está acontecendo, ele está sendo arrastado para a direita, porque o vagão está indo para a direita, mas ele está indo no vagão para cima, então a velocidade resultante dele é diagonal, para baixo e para cima. Tá? Essa é uma visão aérea, mais uma vez, do garoto no vagão. Princípio de Galileu. Primeira coisa importante no princípio de Galileu, o intervalo de tempo de duração do movimento relativo não depende do movimento de arrastamento. Exemplo, se a velocidade seja a velocidade relativa à velocidade de um barco em relação às águas de um rio, de largura L, seja θ o ângulo entre a velocidade relativa e a velocidade de arrastamento das águas. Então, aqui eu tenho a distância entre as margens, que é L, e eu tenho a velocidade relativa do barco em relação à água, tá? E aqui a velocidade de arrastamento. O intervalo de tempo gasto na travessia do rio é calculado como se não existisse a correnteza, tá? Então, ó, a velocidade relativa é AB, é o trecho AB, dividido pelo tempo. O ΔT, então, pode ser escrito como AB sobre a velocidade relativa, mas esse trecho AB eu posso colocar em função de L, né? AB pode ser escrito como L seno de θ, tá? Porque o L é AB seno θ. Então, AB é L seno θ. Vou colocar aqui no valor do AB esse L seno θ. Então, vou substituir isso aqui. E a gente vai ter o tempo é L seno θ sobre velocidade relativa, ou L, velocidade relativa seno θ. Aqui eu quero que vocês notem o seno do θ. Para a gente, se a gente quiser obter um tempo mínimo, basta tomar seno de θ máximo, né? O maior valor do seno de θ vai dar o menor tempo. E o seno de θ vai ser máximo quando o seno de θ for 1. Ou seja, θ for 90 graus. Ou seja, para o barco atravessar o rio no menor tempo possível, sua velocidade relativa às águas deve ser
Som. Agora estão ouvindo? Sim, ok, tá. Tinha acabado a bateria daquele fone. Tá. Então, para ele, eu não sei onde que vocês pararam de me ouvir. Então, para atravessar o barco, atravessar o rio no menor tempo possível, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter uma velocidade perpendicular à correnteza, porque perpendicular significa que vai ser o seno máximo, né, com ângulo de 90 graus, e o maior valor do seno significa menor tempo, ok? Deixa eu limpar tudo isso aqui, caso alguém queira tirar print. E é isso. Agora vamos brincar com o exercício e vamos usar o teorema de Roberval e esse princípio de Galileu aí nos exercícios. Tá? Posso continuar? Dúvida? Gente, aqui à direita é só a prova, tá? Do porquê que a gente tem que apontar perpendicular à correnteza para dar o tempo mínimo, ok? Tá? Na prática, você já sabe. Se eu quero o menor tempo possível, o que eu faço com a minha velocidade relativa em relação à água? Eu aponto ela na direção da outra margem. Isso não significa que eu vou chegar nesse ponto aqui, não. Porque eu vou ser arrastado e eu vou acabar indo para o ponto B, ok? Porque a água está me arrastando, né? Mas o menor tempo possível eu aponto para a direção oposta da margem. Ângulo de 90 graus significa que é o maior valor do seno. Maior valor do seno significa menor tempo. Tá? Bem, vamos lá. Então, primeiro exercício do módulo 11. Um barco leva 10 horas para subir e 4 horas para descer um mesmo trecho do rio Amazonas, mantendo constante o módulo de sua velocidade em relação à água. Quanto tempo o barco leva para descer esse trecho com os motores desligados? A única coisinha chata desse exercício é que ele nos deu 3 situações. 10 horas para subir, 4 horas para descer, e depois, a terceira, ele vai descer com os motores o quê? Desligados, ok? Então, são 3 situações distintas, onde ele vai percorrer a mesma distância sempre, mas cada uma vai ter a sua equaçãozinha da velocidade. Então, a variação do espaço relativo é velocidade relativa vezes tempo. Na formulinha da velocidade, para velocidade relativa e espaço relativo. Quando a gente está descendo o rio, usando essa equaçãozinha aqui, a gente pode falar o seguinte, ó, na hora que estiver descendo o rio, a velocidade relativa vai ser a velocidade do barco mais a velocidade da correnteza. E levou um tempo de quanto? De 4 horas. Então, ó, vou marcar em verde essa equaçãozinha 1, que é a equaçãozinha do descer o rio em 4 horas. Subindo o rio, pessoal, se eu estou indo contra a correnteza, a minha velocidade relativa vai ser a velocidade do barco menos a velocidade da correnteza. E leva um tempo de quanto? Leva um tempo de 10 horas. Então, subindo o rio, me dá uma outra equação. Ó. A distância percorrida é a velocidade relativa vezes tempo, velocidade relativa é VB menos VC. Vamos para a terceira equação. Motor desligado. No motor desligado, eu desço o rio, mas eu desço o rio porque a correnteza está me levando. O barco não tem velocidade em relação à água, tá? Então a correnteza me leva, vai ser só velocidade da correnteza vezes o tempo. Tá? Então eu tenho 3 equações, cada uma delas em uma situação, descendo o rio, subindo o rio e descendo com o motor desligado. E agora a única coisa que eu vou ter que fazer, a parte difícil era juntar essas 3, era escrever essas 3. Agora é juntar elas, vamos juntar 1 com 2, ou 1 com 3, ou 2 com 3, vamos resolver, né? Eu tenho 3 incógnitas, eu tenho 3 equações, acabou o exercício para a gente. Tá? Vamos primeiro fazer 1 igual a 2, né? Ó, a distância do 1 é a mesma do 2, então eu posso igualar essas 2 equações. VB mais VC vezes 4, VB menos VC vezes 10. Eu posso dividir tudo por 2 e já aplicar a distributiva. 2VB mais 2VC, 5VB menos 5VC. Isso significa, passa
o 2VB para lá, o 5VC para cá, fica 3VB igual a 7VC, ou VB é 7/3 de VC, ok? Vou guardar essa informaçãozinha, eu acabei de achar uma relação, tá? Daqui a pouco eu volto para ela. Agora vamos pegar... Não entendeu. Você não entendeu as equações 1, 2 e 3, ou você não entendeu essa igualdade aqui? As equações iniciais. Ok, então vamos lá, vamos para as equações iniciais. Tá, gente? Vou explicar aqui as equaçõezinhas primeiro. O exercício nos dá 3 possibilidades. Ele vai levar 10 horas para subir, ou 4 horas para descer, isso com o motor ligado, ou descer esse trecho com os motores desligados. Nas 3 possibilidades, a distância que eles percorrem é a mesma. Ou eu vou subir o rio, ou vou descer com o motor desligado, a distância é a mesma, ok? Agora, o que muda é a velocidade. Quando eu estou descendo o rio, ó, imagine que você está no rio e está parado, não está boiando. Desculpa, está boiando, a correnteza está te levando. Se você nada na direção da correnteza, onde ela está te levando, você desce mais rápido. Então, a velocidade relativa, você soma elas, ok? Se você estiver subindo o rio, você está indo contra a correnteza. Então, a velocidade relativa aí na margem vai ser a sua velocidade de subida, que é a velocidade do barco, menos a velocidade da correnteza. Tanto é que demora mais tempo, ó. Demora 10 horas para subir o rio. Se você for descer o rio com o motor desligado, o único elemento que faz você descer é quem? É a velocidade da água, a velocidade da correnteza. Então, o VB é a velocidade do barco, que descendo a gente vai somar, porque os dois se ajudam para descer mais rápido. Subindo, eu vou subtrair, porque a velocidade do barco está contra a correnteza, tanto é que eu demoro mais tempo. E descendo, com o motor desligado, o único elemento que me faz descer é a correnteza. Então, VC, que é a velocidade da correnteza, vezes o tempo. Tá? Então, as 3 equaçõezinhas são por análise da velocidade do que está acontecendo ali. Descendo, as velocidades se unem para dar uma velocidade resultante maior. Se eu estou subindo, estou contra a correnteza, a velocidade relativa aqui fica negativa, tá? Um menos a outra. E se eu estiver descendo com o motor desligado, eu desço com uma velocidade VC. Tudo bem? Dúvida, dúvida? Ok. De nada, imagina. Então, ó, igualei o 1 e o 2 e eu achei uma relação entre as velocidades VB e VC, né? Porque 1 e 2, eu sumi, quando eu igualo, eu sumo com D, fica só duas variáveis, achei a relação delas. Agora eu vou fazer outra coisa. Eu vou pegar a equação 1 e 3, vou igualar também a 1 e a 3. Ah, professor, podia ser a 2 e a 3? Poderia também, tá? Sem problema nenhum. Eu escolhi a 1 e a 3. Igualando a 1 e a 3, fica 4VB mais VC, aqui está 1, igual a 3, que é VC vezes o tempo. A gente está em busca desse tempo aqui. Tá? Então, vamos lá. 4 vezes, eu acabei de descobrir que o VB vale quanto? O VB vale 7/3 de VC. Então, eu substitui aqui, ó. VB vale 7/3 de VC. Pergunta, como eu sei que descendo o rio é a favor da correnteza e subindo é contra? Porque a água sempre desce o rio. Então, se você estiver descendo o rio, a água está te ajudando a descer mais rápido, ok? A água descendo o rio. Se você estiver subindo o rio, a água está te atrapalhando a subir. Tá? A água do rio sempre desce, né? Então, se você desce, ela te ajuda, tá a favor. Se você sobe, você está contra a água do rio. Tá? Então, daí você vai ter que subtrair ali para achar a velocidade relativa em relação à margem. Tá? Não vai ser nunca ao contrário. Tá? Se eu desço o rio, eu estou a favor da correnteza, então eu vou junto com ela, então a correnteza me ajuda, ou seja, eu somo as velocidades. Se eu estiver subindo o rio, a correnteza me atrapalha a subir, e daí o que, que eu faço? A minha velocidade relativa em relação à margem vai diminuir, meu tempo vai aumentar, tá bom? Vai ser sempre assim, descendo vai ser a favor e subindo vai ser contra. Dava para deduzir isso pelo tempo. Sim, perfeito, isso mesmo. Pelo tempo mesmo, você já vê, ó,
Se eu demorei menos tempo, é porque a velocidade vai ser maior. Se eu demorei mais tempo, é porque a velocidade é menor. Daí eu tenho que subtrair. Isso mesmo. Perfeito, Rafael. Então, ó, vou substituir o valor do VB aqui, né? Fica 7/3 de VC. E daí, gente, agora é só começar a fazer as continhas. Ó. Vamos vamos fazer o seguinte. Vamos passar o VC dividindo. VC dividindo, eu posso cortar todos os VCs. Fica 4 vezes 7/3 mais 1, né? Porque aqui dá 7/3, aqui dá 1. 7/3 mais 1 é a mesma coisa que 10/3, então 4 vezes 10 dividido por 3, 40/3. Tá? O exercício está pedindo em horas e minutos, a gente está achando a resposta em horas, né? Então, vamos quebrar essa resposta em horas. 40/3 é a mesma coisa que 39/3 mais 1/3. 39/3 dá 13. 13 horas. E 1/3 de hora é o quê? 20 minutos. Tá? Então, 1/3 de hora, 20 minutos. Isso dá a letra B, 13 horas e 20 minutos. Resposta final. Então, a partezinha mais chata do exercício, na verdade, é escrever essas equações aqui. Tá? Montar quando está subindo, quando está descendo com o motor desligado. Tá? Depois disso, é pura matemática, são 3 variáveis, e eu tenho VB, VC e o tempo, o D é igual, então vai sumir sempre, e 3 equações, é só brincar com elas que você ia descobrir o valor, tá bom? Dúvida, gente? Vamos lá? Me deem um joinha na hora que eu puder passar para o próximo, ou um ok no texto, sei lá, qualquer coisa, um sinal de vida, de que vocês estão acordados. Ok, beleza. Então vamos lá, vamos para o próximo. Segundo exercício. Uma pessoa caminha horizontalmente em linha reta com velocidade constante de módulo V2. Então, a velocidade da pessoa em relação a um solo fixo, ok? Com velocidade V/2, em relação ao solo terrestre. Está caindo uma chuva que, devido à presença de ventos, tem em relação ao solo um módulo de constante V e é inclinada 30 graus em relação à vertical. É 30 graus em relação à vertical, então é 60 em relação à horizontal. A pessoa segura um guarda-chuvas cujo eixo deve ser posicionado adequadamente para se proteger melhor da chuva. Assinale a opção que indica a posição correta do eixo do guarda-chuva e também o módulo da velocidade da chuva em relação à pessoa. Então, o exercício ele quer saber qual a alternativa aqui mostra qual é o ângulo que eu tenho que deixar o guarda-chuva, tá? Você tem que deixar inclinado para trás, para frente, para cima, enfim, para que eu me proteja da melhor forma da chuva e também a velocidade da chuva em relação a essa pessoa. Tá? Então, velocidade da chuva em relação a um objeto que está se movendo. Tá? Bem, eu vou sumir com isso daqui da direita, vamos ficar só com o desenho, tá? Com as alternativas, eu sumi. Vamos para a resolução. Minha net caiu, por isso precisei entrar de novo. Ah, mas não se preocupa não, tá? Não se preocupa não. Pessoal, uma coisa que estão pedindo, coloquem o nome correto de vocês aí, tá? Já devem ter falado 10 mil vezes para vocês, mas coloquem o nome correto, porque a gente agora tem que passar um relatório em Excel com os alunos que entraram, com qual é o login deles, qual é o nome deles, qual é a hora que eles entraram, qual é a hora que eles saíram, enfim, um trabalhão gigantesco, tá? Que todos os professores estão tendo que passar para a coordenação. Isso significa que não tem problema cair, tá? Não tem problema cair e daí voltar, desde que volte, tá? E coloquem o nome correto de vocês aí no login, tá bom? Bem, vamos lá. Ele deu o eixo horizontal e vertical, não, vertical J, horizontal I. Aqui, gente, ele já está dando uma dica para vocês. Trabalhe com versores, tá? O versor I e o versor J, tá? Ele meio que está dando uma dica de como trabalhar. A velocidade da pessoa é V/2 e está no eixo X, né? Então, é V/2I. A velocidade da chuva em relação ao solo é esse VR aqui, e ela vale V cosseno de 60 para o eixo X, né? Cosseno de 60,
e V cosseno de 30 para o J. Tá? Então, cosseno de 30 para o J, ou seja, para o eixo Y. Eu coloquei menos aqui porque está apontando para baixo, né? Não está apontando para cima. Então, ó, ela vai V cosseno de 60 no eixo X e menos V cosseno de 30 para o eixo J. Tá? E como ele falou que ele deu o cosseno de 60, ele deu o ângulo 60 e o ângulo de 30, cosseno de 60 é meio, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então, o VR ficou, ó, V sobre 2i menos V raiz de 3 sobre 2j, ok? Eu estou trabalhando em versores, o exercício ele me deu a dica aqui já de trabalhar com versores. O teorema de Roberval fala o seguinte, a velocidade resultante é a relativa mais a velocidade da pessoa. Nesse caso, a velocidade resultante em relação ao solo, né, daquela água, das gotas da chuva, é V sobre 2i menos V raiz de 3 sobre 2j. A velocidade relativa da água em relação à pessoa é o que eu quero descobrir. E a velocidade da pessoa, né, que é a velocidade em relação ao solo, um referencial inercial, vale V sobre 2i. Bem, daqui, gente, eu já posso cortar dois elementos. Não, V sobre 2i com V sobre 2i vão embora. E vai sobrar só velocidade relativa é menos V raiz de 3 sobre 2j. Vamos entender isso aqui. Significa que a velocidade relativa da água em relação à pessoa só está no eixo J. Só está no versor J, ou seja, no eixo Y. E é negativa, então está apontando para onde? A velocidade da chuva relativa à pessoa é vertical para baixo com módulo V raiz de 3 sobre 2. Qual a alternativa que fala isso para a gente? Letra A. Tá? Então, a chuva em relação à pessoa está caindo para baixo, vertical, com módulo V raiz de 3 sobre 2. Tá? Então, o teorema de Roberval ajuda a gente a descobrir como que vai estar essa chuva em relação à pessoa em si. Uma outra dica que você poderia usar, assim, depende muito da habilidade que você tem em analisar eixos. A velocidade da pessoa é V sobre 2. No eixo o quê? X. Se você decompõe esse VR, deixa eu marcar com verde aqui para ficar diferente, em um VR no X, você vai ver que é V cosseno de 60. Ou seja, V sobre 2. Então, a pessoa vai para a direita com V sobre 2 e a água vai para a direita com V sobre 2. Ou seja, no eixo X, eles não têm velocidade, ok? Então, você poderia, no eixo X, cortar esses dois e sobra só essa resultante no eixo Y. Tá? Seria outro jeito de analisar. Tá? Se você for craque em vetores, você consegue fazer dessa forma, bem mais rápido. Tá? Decompõe no eixo X ao VR e analisa o VP da pessoa, eles se cancelam, sobra só o VR no eixo Y. Tá? E daí você calcula o VR no eixo Y, dá esse carinha aqui, e resultado final. Então, tá só no eixo Y, V raiz de 3 sobre 2. Ok? Seria outro jeito de trabalhar um pouquinho mais prático, vamos dizer assim, um pouquinho mais rápido. Mas, enfim, os dois métodos estão perfeitos aí. Dúvida, gente? Dúvida? Me deem um joinha na hora que eu puder passar para o próximo exercício. Perfeito. Então, vamos lá. Nathan, tá acordado, Nathan? Nathan? Tá dormindo, ó. Ele não deu joinha, ele não falou nada até agora. Ah, ok, beleza. Vamos lá. Considere um rio de margens paralelas e correnteza com velocidade constante de módulo 3 metros por segundo em relação às margens. Um barco motorizado tem velocidade em relação às águas do rio de 5 metros por segundo. A largura do rio é 500 metros e o barco pretende ir de uma margem para outra. Calcule o tempo mínimo de travessia. Pessoal, me respondam aí pelo chat. Tempo mínimo de travessia. Eu tenho que apontar o barco para onde? Que ângulo? Como que esse barco tem que estar apontado para que ele tenha o tempo mínimo de travessia? Perfeito, Elisandro. Isso aí.
Isso mesmo. Tem que ser 90 graus, tem que ser perpendicular às margens. Então, ó, se eu quero o tempo mínimo, aqui está a velocidade do barco relativa à água, eu vou ter que apontar esse barco para cima. Isso significa que eu vou mirar no B, mas eu vou chegar no B? Não, eu vou ser arrastado, porque o rio está me arrastando para a direita, eu vou chegar no C. Mas eu vou usar toda a velocidade do barco para atravessar o rio no menor tempo possível, ângulo 90 graus perpendicular às margens. Tá? Então, desculpa. Velocidade relativa é L sobre tempo. A velocidade relativa é 5. O L que eu vou percorrer em relação às margens é de 500 metros e o tempo mínimo vai ser de 100 segundos. 500 dividido por 5, 100 segundos. Então, letra A, apontei para cima, eu só analiso o movimento vertical, eu esqueço que a água está me arrastando aqui para a direita, ok? E eu analiso só o movimento de passar de uma margem para o outro com uma distância de 500 metros, velocidade de 5 metros por segundo, tempo de 100. Tá? Então, essa é a letra A. Na letra B, o arrastamento do barco rio abaixo na condição do item A. Então, ele quer saber quanto vale o arrastamento do barco. Bem, o arrastamento do barco é o trecho BC. Pessoal, quem faz o barco ir no eixo X? Ir para a direita aqui no eixo X? A velocidade da correnteza. Por que eu ignoro a influência da correnteza no item A? Porque eu estou analisando só uma velocidade relativa. Então, eu estou indo do A para o B. Ó. Imagine que não existe correnteza. Tá? Pergunta aí do colega de vocês. Imagine que não existe correnteza. Se eu saio do A e vou para o B, eu vou usar velocidade é 5, distância é 500, tempo, achei o tempo de 100. Tudo bem? Se não existe correnteza. A correnteza, nesse caso, ela não vai influenciar o tempo que vai demorar para eu chegar do outro lado. Ela só vai me arrastar para a direita. Vai ser uma composição de movimentos. Eu vou estar subindo, vou demorar 100 segundos para subir e nesses 100 segundos eu vou ser arrastado para a direita e ao invés de chegar no ponto B, eu vou chegar no ponto C. Tá? Então, eu desconsidero a velocidade de arrastamento e essa distância que eu estou percorrendo e olho só a velocidade relativa às margens e a distância relativa às margens. Tá? Por quê? Porque a água só me empurra para a direita, mas o tempo vai ser o mesmo. Vai ser velocidade relativa de 5 e a distância de 500 metros. Tá? Então, a gente desconsidera o arrastamento para achar o tempo mínimo. Porque eu estou apontando para cima. Hein? Se eu estivesse apontando diagonal aqui para a esquerda, daí o tempo vai mudar. Tá? A velocidade relativa muda. Né? Bem, no BC, ele está pedindo arrastamento, trecho BC. Pessoal, o único elemento que arrasta o barco para a direita é quem? A velocidade da correnteza, a velocidade da água. Tá? E a velocidade da correnteza é de 3 metros por segundo. Então, distância é velocidade vezes tempo. Distância é 3, que é a velocidade, vezes o tempo, que vai demorar 100 segundos para atravessar. E isso dá uma distância de 300 metros. Então, ó, eu estou subindo 500 metros, mas eu fui arrastado 300, ok? Então, é essa a situação que está acontecendo. Eu subi 500 metros, mas fui arrastado 300. Então, eu andei um ΔS aqui, que é a hipotenusa de 500 e 300. Tá? Na letra C, ele pede o tempo gasto na travessia para que o barco atravesse o rio perpendicularmente. Opa, agora é diferente, hein? Eu não vou apontar para cima, porque se eu aponto para cima, eu não vou perpendicular, eu vou acabar no ponto C. O que eu tenho que fazer para acontecer a letra C? Para eu chegar de verdade na B, no ponto B, para andar perpendicular, eu vou ter que apontar o meu barco aqui na diagonal. Por quê? Ele vai ter que ir para o B e ele tem que brigar com a correnteza do rio. Então, a minha velocidade relativa vai estar apontada para cá, para a esquerda, diagonal para cima e para a esquerda. E a minha velocidade resultante vai ser para cima. Tá? Minha velocidade resultante sendo para cima, significa que o barquinho vai subir e vai chegar até o ponto B. Ok? Bem, aqui, gente, a gente consegue ver que é um triângulo retângulo, né? A velocidade relativa, na verdade, é essa hipotenusa aqui. Então, eu posso escrever o seguinte, a velocidade relativa ao quadrado é a soma dos catetos, todos eles ao quadrado. Então, VR mais velocidade de arrastamento, os dois ao quadrado. A velocidade relativa
em relação à margem é 5, desculpa, em relação à água é 5, né, que é a velocidade do barco em relação à água. A velocidade resultante é o que eu quero, e a de arrastamento vale 3, então 3 ao quadrado. 25 menos 9 dá 16, 16 ao quadrado dá 4. Então eu achei qual é a minha velocidade resultante. Eu estou indo com 4 metros por segundo para cima, para o ponto B. Eu vou ter que atravessar um trecho AB com essa velocidade resultante. Então AB é velocidade vezes tempo. 500 é igual a 4 vezes tempo, divide 500 por 4, vai dar 125 segundos, e daí está a resposta da letra C. Tá? Então, resposta da letra C. Resumindo o exercício para você. Se eu quero no menor tempo possível, eu aponto o barco para cima, na vertical, eu aponto para a margem oposta, e eu desconsidero que eu vou ser arrastado. E eu vejo só o tempo de um movimento do barco aqui, ó. Eu finjo que não existe correnteza. E daí, fingindo que não existe correnteza, eu acho o tempo mínimo, ok? Mas, no final das contas, eu não fui para o ponto B, eu fui para o ponto C. Eu fui arrastado. Eu fui arrastado essa distância aqui, ó, de B para C. Para descobrir o arrastamento, ou seja, para descobrir essa distância na horizontal que eu tive, eu vou analisar a velocidade da água, porque é a água que está me empurrando para a direita, né? Então, distância é velocidade da água vezes o tempo de travessia, que a gente está usando aí nas informações do A, de 100 segundos. Na letra C já não. Na letra C o que, que ele fala? Ele fala, ó, eu quero que você vá de verdade para o B. Eu quero que você vá vertical. Para eu ir vertical, a água está tentando me arrastar para a direita. A velocidade do barco não pode estar reto, porque se ela estiver reta, eu vou para a direita. Ela tem que estar contra, brigando um pouco com a água. Então, a velocidade final, né, que é essa resultante aqui, ó, que eu estou marcando para vocês, ela tem que ser esse triângulozinho retângulo, né? A velocidade relativa é a hipotenusa, a velocidade de arrastamento é um cateto e a velocidade resultante é outro cateto. Por isso que a gente usou Pitágoras ali para resolver. Ok? Bem, me deem joinha quando eu puder passar para o próximo. Ok, perfeito. Quarto exercício. Esse é um exercício bom. Quem já fez um exercício do tipo responde assim na lata, tá? Quem nunca viu um exercício desse tipo, prestem muita atenção aqui, tá? Porque daí você consegue resolver qualquer exercício muito, muito rápido, tá? Que envolva a roda de um carro. Um carro de corridas tem velocidade constante de módulo 300 km por hora, em trajetória retilínea e horizontal. Uma pedra fica incrustada no pneu. Admita que os pneus não derrapem. A velocidade da pedra em relação ao solo terrestre tem módulo Vp dado por... Ele quer saber qual é a velocidade da pedra, se é 300, 150, 600, se é entre 0 e 600 ou 0 e 300, ok? Na verdade, o carro, a gente pode dividir ele em dois movimentos. Eu fiz uma super animação para vocês. Ó. Primeiro, uma velocidade de translação, onde, imagine que eu tenho os 4 pontos da roda aqui, e todos eles estão indo para a direita, com a velocidade de quanto? De 300 km por hora, porque o carro está indo para a direita com 300 km por hora. Até aí, tudo bem, gente? Então, é uma velocidade de translação desse pneu. Daí, em segundo, eu tenho uma velocidade de rotação, porque o carro está girando, está indo com velocidade de 300 km por hora, porque a roda está girando, né? Então, eu tenho também um segundo tipo de movimento, onde a roda está girando e a velocidade de rotação dela é 300 km por hora, e esses trechos aqui, esses pontos, A, B e C, olha para onde estão apontando essas velocidades. Então, eu tenho uma mistura entre o movimento de translação e o movimento de rotação dessa roda. O que a gente faz com esses dois tipos de movimento? A gente vai somar esses dois tipos de movimento. A gente vai pegar os vetores do A, do B, do C e do D e vamos somar esses movimentos. Gostaram da animação? Ficou legal, né? Ficou show. Fala a verdade. Então, ó, vamos somar esses dois, ok? Eu vou colocar aqui a soma, tá? Vou analisar a soma dos dois, ó.
No ponto A, eu tenho velocidade de translação e de rotação para a direita. No ponto B, a translação é para a direita, mas a rotação é para baixo. No ponto C, a translação é para a direita e olha para onde aponta a rotação no ponto C. Aponta para a esquerda. No ponto D, translação para a direita e rotação para cima. Se eu quero achar a velocidade final dos pontos dessa roda, eu vou somar os vetores. Pessoal, somem os dois vetores aqui. Os dois estão apontando para a direita, a resultante é para a direita, né? E vai ser 2v, ou seja, 600 km por hora. Vamos somar essas duas velocidades. É 300 para a direita, 300 para a esquerda. Aqui vai ser v raiz de 2, né? Porque são dois catetos iguais, então cosseno de 45, ângulo de 45, e isso dá mais ou menos 850 km por hora, tá? Não precisava nem saber essa conta aqui. O importante é v raiz de 2. Olhem aqui embaixo como que vai ficar a velocidade desse pneu. 0. Porque se eu tenho 300 para a direita de translação e 300 para a esquerda de rotação, no final das contas, esse ponto do pneu está com velocidade 0, ok? E aqui em cima é igual no ponto D, é igual no ponto B, vale 2V, ou seja, 850 km por hora. Então, ó, o pneu está variando os pontos do pneu estão variando de uma velocidade 0 aqui a 2V ali em cima. Tá? Então, qual alternativa fala isso para a gente? Letra E, a velocidade dos pontos do pneu, dessa pedrinha, está variando entre 0 a 2V, ou seja, 0 a 600 km por hora. Pergunto, gente, tudo bem? Dúvida, dúvida? Dúvida? Diga. Ah, não. É entre 0... Ah, peraí. Ah, eu errei aqui, não é 850, tá errado, é verdade. Peraí. É 450, então? Deve ser 450. Deixa eu ver. Desculpa, gente. Eu devo ter feito a continha errada ali. Ah, fiz a conta errada. É 300 vezes raiz de 2. 424, tá? É metade disso. É 424, tá, gente? Peraí, deixa eu corrigir aqui. Ok. Boa, obrigado. Vai. ,424, desculpa. Eu fiz 600 vezes raiz de 2 e não 300 vezes raiz de 2, tá? Tudo bem, gente? Então, deu letra E, desculpa, tá? Acabei bagunçando ali na conta. Dúvida, dúvida, dúvida? Ó, gente, então, a coisa mais importante desse exercício é o seguinte, você tem que entender que é uma união de translação e de rotação, e olhem o desenho que eu vou montar aqui para vocês, tá? Se eu tenho um pneu, e eu falo para vocês, o carro está indo com uma velocidade de 100 km por hora, aqui vale 100. Já aqui em cima, vai valer quanto? O dobro. E aqui embaixo? 0. Já explico aí por que do raiz de 2. Tudo bem? Então, se o exercício fala para vocês, ó, gravem isso, tá? É isso que eu quero que vocês gravem, tá? Ó, se o exercício fala que o carro está indo com uma velocidade de 100 km por hora, lá embaixo a velocidade é 0 e lá em cima é o quê? É o dobro, tá? É o dobro. Bem, por que V raiz de 2? Se aqui é V
e aqui é V, o V resultante vai ser... V resultante ao quadrado é igual a V ao quadrado mais V ao quadrado. Então, V resultante ao quadrado é 2V ao quadrado. Na hora que eu tiro raiz, o V resultante vai ser V raiz de 2. Tá? Sempre que eu tenho dois catetos iguais, vai ficar o cateto raiz de 2. Tipo, ó, se eu tiver 3 e aqui for 3 também, quanto que vale esse aqui? 3 raiz de 2, tá? Se forem catetos iguais, a hipotenusa vai ser o valor do cateto vezes raiz de 2, tá? Se você fizer o Pitágoras, você vai ver que para qualquer número vai dar sempre isso, tá? De nada, imagina. Pessoal, então, vamos lá. Repassando aqui para vocês a parte mais importante. Quando eu tenho o movimento do pneu de um carro, o que, que eu faço? Eu analiso os dois movimentos, tanto o de rotação... Cadê? Travou. Espera aí. Tanto de rotação quanto de translação, ok? Na parte de baixo a velocidade vai ser 0, aqui no meio seria a velocidade original do carro e lá em cima vai ser 2V. É muito importante isso porque você consegue resolver exercício rápido sabendo essa informação, ok? Lá embaixo a velocidade é 0, no meio a velocidade é V e em cima é 2V, tá? Porque é a composição de movimentos de translação e de rotação. Dúvida, gente? Dúvida, dúvida, dúvida? Então me deem um joinha na hora que eu puder passar para o próximo slide, por favor. Perfeito. Ok, vamos para o próximo então. A velocidade de translação é sempre igual à de rotação? Sim, sim, sim. Porque ó, se você pensa, o carro, para ele ir para frente, se o pneu der uma volta, a velocidade de rotação ali, o ΔS dele de rotação, vai ser igual ao ΔS de translação. Tá? Então, os valores vão ser sempre iguais. Se aqui tiver 100 km por hora, aqui também cada vetorzinho de giro vai estar 100 km por hora, porque eu estou falando de velocidade linear, né? Então, a velocidade linear, elas são iguais, tá? Eu estou analisando o vetor velocidade, a velocidade linear e não a angular, ok? Bem, vamos para o quinto exercício. A ideia de usar rolos circulares para deslocar objetos pesados provavelmente surgiu com os antigos egípcios ao construírem as pirâmides. Represente por R o raio da base dos rolos cilíndricos, a expressão deslocamento horizontal x do bloco da pedra em função de R, após o rolo ter dado uma volta completa, sem deslizar. Pessoal, aqui no exercício, a pedra ela está lá em cima, não é? A pedra ela está em cima do rolo. Aqui está a pedra. Opa, deixa eu marcar. Aqui está a pedra. Ela está sendo empurrada pelo topo do rolo. Se o rolo tem uma velocidade de uma volta seria 2πr, no topo do rolo vai ser quanto aqui? Vai ser quanto ali em cima? Se aqui embaixo é 2πr, em cima vai ser quanto? 4πr. Perfeito. Tá? Matou a questão. Ó, acabou. 4πr. Pronto. Simples assim. No topo vai ser o dobro da velocidade de translação do objeto. A velocidade de translação dele é 2, ele faz um 2πr a cada volta, então no topo vai ser 4πr. A pergunta, acho se a velocidade é 0, como que o pneu gira? Na verdade, ele está girando e transladando. Então, ele está fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. E se você, um fotógrafo, por exemplo, quando você está tirando a foto de um carro, esse carro está a 200 km por hora. Na foto, essa parte de cima da roda vem sempre desfocada, porque essa parte de cima vai estar quanto? Vai estar a
se estava 200 km por hora, vai estar 400 km por hora. E essa parte aqui de baixo vai estar sempre focada, porque ela está com 0 de velocidade. Tá? Então, na verdade, existe velocidade, mas são duas, né? É uma velocidade de translação aqui de 100, mais uma velocidade de rotação aqui de 100, na hora que eu vejo esses dois vetores de velocidades, aquele ponto, naquele momento, no momento em que esse ponto aqui, ó, está passando pelo chão, esse ponto da roda, ele em relação ao chão está parado. Tá? Enquanto esse outro aqui está com uma super velocidade, esse outro está com uma meia velocidade, esse cara aqui está parado, ok? Então é isso, é uma velocidade em relação ao chão, porque a roda não está deslizando, né? Exatamente isso. Ela não derrapar significa que esse ponto aqui, em relação ao chão, ele está parado. Então, ó, opa, deixa eu pegar uma cor diferente. Esse ponto aqui, em relação ao chão, está naquele momento parado com velocidade 0, porque essa velocidade é igual a essa. Tá? Então, é isso. Bem, na resolução, ó, a resolução é simples, então. Está travando isso aqui. Opa. No círculo, eu tenho uma velocidade V e em cima 2V. O ponto A mais alto do rolo do cilindro tem velocidade igual ao dobro da velocidade do centro C do rolo do cilindro. Quando o tambor dá uma volta completa, o seu centro se desloca 2πr. Então, o objeto que está lá em contato no ponto A vai se deslocar o dobro, que a velocidade é o dobro, ou seja, 4πr. Ok? Então, isso dá a alternativa certa para a gente, letra E. E a gente não conseguiu fazer o exercício, aquele que está faltando, Nádia. Eu passei para vocês o gabarito dele, não passei? Tá. Ok, então a gente tenta fazer semana que vem, tá? Vamos ver se a gente faz aquele exercício. Eu detesto deixar um exercício faltando. Se alguém não conseguiu entender aquele exercício, me digam, tá? Por favor, que daí eu faço um tutorial da resolução. E... vocês não me mandaram o Twitter. Eu vou depois procurar no Twitter da Alarme. Vamos ver o que aparece lá, tá? Bem, é isso, gente. Então, finalizando a aula, obrigado a todos pela aula e até semana que vem. Tudo bem? Show. Obrigado. Vixe. Ai, meu Deus do céu. Pois é. Obrigado por ter enviado o Twitter. Sacanagem. Dá risada, né? Sacanagem. Bem, tchau, gente. Tchau. Ai, ai.